Filhinhos, esta é a última hora e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouvirem desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Agora o capítulo 4, versículos 1 a 6. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavras de Jesus. Oremos. Senhor, obrigado por tua palavra. Ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Nessa noite, nós oramos mais uma vez para que diante dessa palavra nós possamos ouvir, escutar com a mente, com o coração, com a vontade, com todos os nossos sentidos. Porque a tua palavra, quando é luz para o caminho e lâmpada para os pés, ela ilumina nossa vida interior, ilumina também o nosso jeito de andar, de viver e de ser. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não posso dizer que eu sou autor da mensagem que prego hoje, de forma alguma. Eu empresto a matriz dessa mensagem do reverendo em memória, Abival Pires da Silveira, pastor histórico da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, um grande pensador, um teólogo, um estudioso das Escrituras, um pastor, um homem apaixonado pelo reino de Deus, que conseguiu e viveu o seu pastorado com absoluta lucidez do que é o Evangelho, de quem é Cristo e de quem é o nosso maior inimigo. Não fez disso uma prosopopeia, não fez disso um gibi,
como muitos fazem por aí. Fez dessa verdade uma reflexão profunda e construiu a sua vida em torno dessas reflexões profundas. Nem tudo que tem aqui é dele, mas eu não posso deixar, não posso atribuir a mim esta mensagem, porque ela é uma matriz do reverendo Abival Pires da Silveira, que tocou muito o meu coração. E eu resolvi costurar e trazer essa palavra para a gente hoje à noite. Eu estava pensando, à medida que estudava esses textos, à luz da própria mensagem do reverendo Abival, que é possível que a nossa geração, pós-guerra do Vietnã, eu chamo de geração pós-guerra do Vietnã, aqueles que têm consciência que na época em que isso aconteceu, tem lembranças, até porque imagens foram transmitidas para o mundo inteiro. Mas uma guerra que não chegou para a gente, ela não trouxe, nós não sentimos o efeito dessa guerra. Mas pensando em mundo, é possível que a geração pós-guerra do Vietnã não tenha presenciado um cenário de inquietação e medo maior do que o que nós estamos passando nos últimos dias, nos últimos meses, que não vem de uma guerra, não vem de bombas, não vem de metralhadora, não vem por tentar derrubar governo e colocar governo novo, mas nós estamos vivendo um terror marcado por outras forças. E também eu não estou me fazendo referência somente à pandemia. Outras forças que não são conflitos armados e guerras. Vivemos um cenário de terror, apesar da ausência dessas guerras. Vivemos um cenário de subjetivismo muito grande, onde a verdade foi contorcida e feita transverdade. Vivemos um momento disfarçado daquilo que chamou-se de modernidade, porque os filósofos e os estudiosos dizem que a modernidade ainda davam para nós alguns parâmetros, embora completamente diferente dos parâmetros de uma sociedade mais conservadora. A neomodernidade, ela dá a ideia de que nós não temos alvo fixo. Tudo é muito flutuante. E a gente agarra as coisas, acredita as coisas e reproduz as coisas na nossa vida, no nosso comportamento, de acordo com o movimento que elas fazem. Então, nós não temos, às vezes, uma postura muito fixa nas coisas. Nós estamos prosseguindo, nós estamos indo atrás de conceitos, ideias que vão mudando de tempo em tempo. E tudo isso tem provocado em nós várias reações, entre elas a desconfiança, o pânico, o medo e as várias fobias que existem mundo afora. E não fosse a pandemia que vivemos, que cobriu esse mundo de mortes e pavor, nós estaríamos indiferentes a muitas coisas que estão acontecendo nos nossos dias, porque elas não estão acontecendo no fundo do nosso quintal, no jardim dos nossos blocos aqui em Brasília, nos condomínios onde vivemos. O cenário com o qual nós convivemos nas últimas 4 décadas está marcado por situações, por eventos contundentes aos quais nós não damos muita atenção. Nós só absorvemos, sem saber o que estamos absorvendo. São eventos, são fatos, são modismos, são pensamentos, são ideias, são conceitos, são estilos de vida que simplesmente nós vamos assimilando. O que é bom para mim não é bom para o outro, o que é bom para o outro nem sempre é bom para mim. Eu creio, sim, que a humanidade tem passado por tragédias, por catástrofes, por guerras, por fome, por epidemias e agora essa pandemia, mas, excetuando a pandemia, nós não atinamos muito aos demais cenários que promovem alguma coisa na nossa vida, muito subjetiva, porque grande parte dessas coisas não estão associadas comigo e com você. Nós vivemos uma realidade muito única. E aquilo que vem de fora, que é universal, a gente não consegue perceber, mas elas estão presentes em nós e nós as reproduzimos também.
Se por um lado nós não somos afligidos por situações dramáticas que colocam a nossa vida na berlinda, a gente tem as nossas próprias lutas dentro de casa, dentro do contexto do nosso trabalho particular e pessoal, dentro do círculo das nossas relações humanas. E tudo isso afeta quem nós somos. Desestrutura lar, desestrutura família, desestrutura igreja, desestrutura missão, desestrutura sentido de trabalho. Ou seja, isso perturba de alguma forma a nossa existência, a nossa produção, o nosso conhecimento e, sobretudo, as nossas relações e a nossa vida interior emocional. Nosso país, particularmente, está dividido, assim como tantos outros países estão divididos, naquilo que dizem uma nova onda de contrarresposta a ondas que não deram certo. E agora o mundo experimenta esse feedback. Isso vem desde que o mundo é mundo. Ninguém aguenta por muito tempo. Um dia, por exemplo, no passado, a cortina de ferro tinha que quebrar, porque nenhum ser humano, por mais insípido e indiferente ao sagrado, ele não aguenta a vida inteira ficar ouvindo que não existe Deus. Isso é uma realidade. Ninguém vai ficar a vida inteira conseguindo ouvir isso. Um dia, essas estruturas, elas rebentam, elas quebram. E nós estamos vivendo isso no nível político, no nível econômico, ideológico, nos dias de hoje. Muito bem. A ira, a mentira, as fake news, o interesse, o poder das gangues, né? O poder forte organizado do crime, do tráfico de drogas. Tudo isso hoje está presente na nossa vida. A grande questão é que a gente não vive muito isso até que isso chegue em nós. Seja qual for o problema que chegue em nós. E aí a gente fica perguntando, por que tudo isso? O reverendo Abival perguntava, por que tanta tragédia? Por que tanto conflito? Por que há tantas atrocidades? Por que há tanto derramamento de sangue? Por que há tanto ódio, disputa, vingança, indiferença, desconfiança? Porque sempre achamos que alguém está falando, mas que por trás daquilo que ele está dizendo não é o que ele está querendo dizer. Por que tanta corrupção? Por que tanta maldade? Por que tantas pessoas sem paz, atormentadas? Por que as pessoas vendem a sua consciência por dinheiro e capitulam ante o suborno? Como entender os homicídios bárbaros, os suicídios que crescem cada vez mais e estão aí agora inquietando as sociedades? Não somente as sociedades urbanas, sofisticadas, tecnológicas, mas até as sociedades mais simples. Os indígenas no Brasil têm se suicidado já há algumas boas décadas. Como entender a grande injustiça social, a pobreza, a desonestidade que sai pelos poros, a balança de dois pesos, de duas medidas, a fraude inescrupulosa, os conchavos vergonhosos que não são feitos só por quem está com dinheiro na cueca, mas às vezes por muitos que se dizem cristãos evangélicos. Como entender essa realidade dramática de ver nosso mundo, nosso país, nossa família, nossa cidade, nossa sociedade enferma, patológica, esquizofrênica? Como entender tudo isso? João trouxe essa questão nos seus dias. Ele falou sobre a força do Cristo e do anticristo. E parece que nós estamos vivendo esse momento do triunfo do anticristo. É verdade
É ele que está reinando agora, é o momento dele, é a vez dele. Mas não é possível falar sobre anticristo se não falarmos ou se não soubermos, antes de tudo, sobre Jesus Cristo. E essa é uma das coisas que o apóstolo João, aqui nesse texto que nós lemos, mais esclarece aos cristãos. Ele praticamente traz à luz do que significa forças contrárias, mas não porque Cristo não esteja governando, não porque ele não esteja presente. Ele traz isso porque é uma realidade e nos seus dias as pessoas não conseguiam discernir, ler, compreender e dar resposta àquilo que eles não compreendiam, sobretudo vindo da própria comunidade da fé. O que João fala sobre Jesus, senão que ele é a pedra de toque, a pedra fundamental, como ele diz no capítulo 2. E o anticristo, portanto, vai ser tudo o que é o oposto ao que Cristo é. Aliás, quando se fala em anticristo, lendo um dos comentários do meu estudo, o Barclay diz que essa ideia de anticristo, na linguagem de João, que, aliás, essa expressão anticristo, só ocorre em toda a Bíblia, somente aqui no Evangelho, na Epístola de João. E para Barclay, João está falando de indivíduo, de uma força, de uma caricatura, ele está falando de um princípio, acima de tudo, de um princípio, de o que é aquilo que é anti-Jesus Cristo. Ele não está fazendo atribuição a alguém, a uma pessoa, uma força, uma potência, uma organização, mas a um princípio presente na existência da vida do povo de Deus. E ele diz que Cristo é a pedra de toque, a pedra que nos mantém. Ele vai dizer que o anticristo é aquilo que se opõe a Jesus. E essa é a forma da gente compreender bem o que Cristo significa. Que Cristo é para a nossa vida e o que ele deseja ser para mim e para você o tempo todo. E nós podemos, com Cristo, compreender o que significa este princípio do anticristo. A gente olha para a Bíblia e o Abival falava na sua mensagem que Cristo é um nome, é um título. Mas é mais do que um nome, é mais do que um título. Cristo é uma realização histórica do projeto do coração de Deus, do que Deus de antemão, antes da fundação do mundo, propôs para a humanidade. Cristo está presente mesmo antes de toda a criação, e ele era o grande presente de Deus para toda a humanidade, mesmo antes de nós virmos a existir. Cristo é uma pessoa, não uma maneira de ser, não um estilo de vida, mas o anticristo é uma maneira de ser. Cristo é a história do amor no mundo. O anticristo é a contra-história. Cristo é a presença libertadora na história, salvadora, mas o anticristo é uma presença escravizadora, limitadora, esmagadora, que tira as nossas liberdades. Cristo é a justiça de Deus acontecendo entre os homens, porque importava que ele morresse e ressuscitasse para a nossa redenção. O anticristo é aquele que nos sacrifica, que nos prende, que nos escraviza. Cristo é a redenção da história humana, mas o anticristo é o princípio que nunca nos traz liberdade, vitória e redenção. De forma que a dimensão da vida, segundo Jesus, acontece todas as vezes que nós vivemos o amor-doação, o amor entrega, o amor sem reservas, o amor sem medo, o amor que a gente não precisa
fazer um seguro para garantir que ele ainda permaneça em mim e para mim. É um amor que se extravasa plenamente. E toda vez que se instala essa doação de Deus na nossa vida e nós vivemos por essa presença, a justiça de Deus se manifesta em nós e por meio de nós. Quando? Todas as vezes que nós, como filhos e filhas de Deus, em Cristo, como Ele, também preservamos a liberdade, lutamos pela dignidade humana, lutamos contra todo espírito e sentido de escravidão, quando experimentamos a redenção que aceitamos em Cristo Jesus como dádiva de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando os judeus perguntaram se Jesus era o Cristo, lá no passado, eles estavam, na verdade, perguntando se Jesus era aquele que haveria de cumprir todos os ideais e as esperanças que eles tinham cerca do reino de Deus. Por isso que Cristo habitou e viveu como um sinal vivo, real, concreto das coisas do reino de Deus, as coisas pertinentes ao reino de Deus. Por isso, Cristo não é apenas uma ideia, Cristo não é apenas um salvador, ele é uma pessoa histórica, ele é parte do projeto pleno redentor de Deus, que viveu na sua vida, na sua existência, de forma radical, completa, perfeita, todas as demandas do reino de Deus. E ele fez isso de tal maneira que isso foi parte do seu nome. Isso é ele. E ele continua sendo assim. De forma que quando hoje nós dizemos Jesus Cristo, nós estamos proclamando esse Jesus de Nazaré. Não o nosso, não o da igreja protestante, não o meu, mas aquele que viveu naquela época que foi enviado por Deus, o Logos eterno, o Deus que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É esse o Cristo. Porque se não for esse que nós vivemos e pregamos, nós estamos sendo o anticristo. E agora, com isso, a gente pode entender o que significa o anticristo. Se eu consigo definir o que é Cristo nas Escrituras, eu tenho condições de discernir quem é o anticristo ou o que é o espírito do anticristo. É tudo aquilo que se opõe e se contrapõe a Cristo, ao que Cristo é, ao que Cristo fez, ao jeito que Cristo viveu, como Cristo fez enfrentamentos, como Cristo deu a sua vida. O anticristo se opõe a todo exemplo, a toda essência de Jesus. Se Cristo é amor, vocês podem completar aí comigo, o anticristo é ódio. Se Cristo é justiça, o anticristo é a injustiça. Se Cristo é liberdade, o anticristo é a escravidão. O espírito do anticristo é o oposto do espírito de Jesus. E quando a gente diz que o mundo está exposto no maligno, conforme diz a palavra, nós estamos dizendo que o anticristo está solto e está influenciando o nosso mundo. Mas qual a origem desse anticristo? Quando abrimos e olhamos as Escrituras, lá nos primórdios da humanidade, a gente já encontra a presença do anticristo. No seu sermão, a reverenda Biaval, escrito, diz o seguinte: o mesmo texto bíblico que fala da semente da mulher, que da semente da mulher nascerá alguém, Cristo que esmagará a cabeça da serpente, nos fala que da descendência da serpente surgirá alguém. Da serpente surgirá alguém, o anticristo, que ferirá o calcanhar da humanidade. Então, desde que o mundo é mundo, que eu sou eu, você é você, o ser humano é ser humano, ali desde o começo já está a presença, esse conceito do mal, de uma forma tão misteriosa, tão esquisita, porque Deus fez tudo bom,
como é a criação de Deus, a ponto de Paulo chamá-lo de mistério, o anticristo, da iniquidade. Segundo Tessalonicenses 2,7. E esse mistério da iniquidade desemboca no pecado e penetra todas as dimensões da nossa realidade. Nada escapa do anticristo. O anticristo permeia todas as coisas. Por isso que nós, muitas vezes, mesmo falando sobre fé, somos injustos. Por isso que muitas vezes cristãos de qualquer ideologia política são violentos. Por isso que às vezes, mesmo dizendo que somos cristãos, nós desonramos, nós ferimos, nós machucamos, nós fazemos as mesmas coisas que os outros ferem. Esse é o espírito do anticristo. Se o fato de eu não aceitar alguma coisa em nome da fé me leva a ser violento com aqueles que aceitam aquilo que eu não sei, eu não estou sendo cristão. Eu estou sendo anticristo. Se eu não sou capaz de respeitar as liberdades e eu faço com aspereza, sem graça e sem amor, mas com justicismo, não é o Espírito de Cristo que está em mim, mas o espírito anticristo. Porque é assim que vivem aqueles que são dominados por anticristo. A natureza do anticristo é corrupção e engano. Ele está presente no primeiro gesto da vontade e do poder do ser humano, quando despretensiosamente ou pretensiosamente exclamou: serei como Deus. O anticristo é esse gesto pretensioso de cada um de nós correr o risco de concorrer com Deus. E eu não sei porquê, mas está em moda que tem gente que, pelo que diz e pelo que fala, parece que sabe mais de Deus do que o próprio Deus. Quem sabe é por isso que se sente capaz de julgar, de desafiar, de lançar mão de meios violentos, seja em palavra, seja em gestos. Essa é a essência do anticristo. Na expressão do apóstolo Paulo, o anticristo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fora o próprio Deus. E essa espécie de atmosfera de orgulho e autossuficiência que se instala na história é a preferida pelo anticristo. Ele se alimenta dela, ele cresce nela, ele se avulta nela, ele ganha visibilidade nela e cada vez mais vai se tornando visível quanto mais homens e mulheres se afastam de Deus. E mais estes que estão longe do evangelho de Cristo, mais perto eles estão do espírito do anticristo. Nos evangelhos a gente percebe de forma tão clara que o que acontece quando o homem se afasta de Deus, e João está dizendo isso, ele se deixa dominar por espírito do anticristo. E é nesse momento, quando nação se levanta contra nação, quando o mundo é dominado pelo sofrimento, pela tribulação, pela morte, é quando se manifestam os escândalos, as traições, os ódios, é quando se multiplica a iniquidade de toda forma, é quando o amor de muitos se esfria. O anticristo é aquele que gosta de se apresentar como todo-poderoso. Sabe tudo.
E o mal sempre está no outro. O mal, para ele, só é uma possibilidade no seu pensamento teológico. Mas o mal que ele pode fazer para alguém, dizendo-se cristão, ele vai dizer que ele faz em nome da sã doutrina e do zelo. Ele se insinua, o anticristo, o espírito do anticristo, como a única saída para os problemas dessa comunidade global que nós vivemos. Ele gosta de se manifestar sob o mando, muitas vezes, da religião. O anticristo se apresenta como opositor consumado de Deus. Só quem não sabe somos nós, evangélicos e crentes, como dizemos, quando achamos que a verdade está em nós e é nossa, para a gente fazer dela o que a gente bem entender. E como a gente quiser. E existe uma outra discussão paralela, se o anticristo seria uma pessoa ou uma instituição. Pois há uma linha entre os evangélicos que dizem que é uma instituição que vai ser a grande besta, que o anticristo vai nascer no Vaticano. E quantos cristãos ouvem essas baboseiras, escutam e fazem disso como verdade para a sua vida? É por isso que quando a gente fala com as pessoas da nossa vida, ao invés de sair amor, sai azedume. É por isso que, numa sociedade, os que se dizem cristãos são os mais controvertidos, porque o discurso e aquilo que eles dizem que eles creem é mais forte do que eles fazem. Há aqueles que querem identificá-lo com pessoas, imperadores, governantes, ou mesmo com ideologia. E eu creio que ele é poderoso demais para se esgotar numa pessoa, numa instituição. Abival dizia que o anticristo se encarna em pessoas todas as vezes que alguém se levanta e se coloca no lugar de Deus e se arvora como predestinado para dirigir povos e nações como se fosse um moderno Messias. Diz ele ainda no seu sermão, o anticristo é o alimentador do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do fanatismo, do preconceito, da perseguição, do exagero evangélico. O espírito do anticristo pode se encarnar, sim, em estruturas injustas. Pode se encarnar em sistemas desumanos. A política está muitas vezes a serviço do anticristo quando ela se transforma num jogo de poder e deixa de ser um instrumento de serviço para o bem-estar social e a aplicação da justiça. A economia, por exemplo, dizia o Abival, está a serviço do anticristo quando se transforma em instrumento de exploração, onde os que podem escravizam os que não podem e os que têm exploram os que não têm, fazendo com que as vacas gordas fiquem mais gordas e as magras mais magras. Ou no inverso do sonho do faraó, que as vacas gordas comam as vacas magras. A ciência, por sua vez, está a serviço do anticristo quando, ao invés de ministrar a vida e o bem, é criar o inferno. Quando a vida e o bem estar para a humanidade passa a ser uma sacerdotisa da morte e da destruição. Estamos aí nessa briga com a pandemia. Quem vai fazer a vacina verdadeira? Por que estão demorando para isso? O que é que está por trás disso? Quem é que vai ganhar mais de tudo isso? A religião está a serviço do anticristo, quando o preço de possuir paraíso no céu e ser dono da verdade é criar um inferno na terra, quando em nome de Deus promovem a chamada guerra e os atos santos.
os governos, quaisquer um deles, estão a serviço do anticristo quando mentem para justificar seus interesses, escusos, e ainda se apresentam como paladinos do bem, da justiça e da paz. Irmãos, o anticristo não é um personagem que vai aparecer no futuro longínquo. João diz, ele está entre vocês. Muitos saíram dentre nós. E ele está falando de pessoas equivocadas, que vivendo entre a comunidade da fé, aqueles que criam que Jesus Cristo incorpora a verdade, a vida, a justiça, saíram porque não aguentaram esse discurso. Isso é o que aconteceu com essas comunidades joaninas aqui. Ele está presente em cada um de nós, estimulando o pecado, o egoísmo, a descrença, a mentira, a manipulação, o ar de espiritualidade, a dureza em nome do zelo. Ele permeia a vida da igreja de Cristo, tentando arrancá-la da condição de noiva do Cordeiro, lá no Apocalipse, para transformá-la em meretriz, como dizia Santo Agostinho, ou para transformá-la nos dias de hoje em Estado. Eu não defendo o governo da igreja, porque não foi o que Jesus ensinou. A presença de mulheres e homens cristãos, mas com consciência cristã. Porque eu não preciso de outra ideologia para falar sobre justiça, verdade, atenção aos mais carentes. Eu não preciso de ideologia para isso. Porque o evangelho é isso. Mas o anticristo pode permear a minha vida e a sua vida. A vida da comunidade da fé. Mas a palavra de Deus, quando fala sobre o anticristo, não é para provocar para nós o medo, nem para trazer desespero ao nosso coração. Mas para nos alertar, em primeiro lugar, de que nós não estamos tirando o reino dos céus, como Cristo viveu, para trazer um reino parecido com ele que nós criamos. Mas a palavra de Deus também fala dele, porque ele foi derrotado. Cristo já é o vencedor. Quem reina sempre é Jesus. Ele está reinando ontem, está reinando hoje, está reinando eternamente. É ele que está no governo, ele que é o cabeça de todas as coisas. E é para ele que a igreja precisa caminhar. É nele que nós vamos encontrar tudo aquilo que dele é necessário para vivermos com uma vida íntegra, reta, verdadeira, coerente com as dores, com sofrimentos, com respeito, ao mesmo tempo sabendo quais são os nossos valores. Ele já está reinando em nossa vida. O que a igreja precisa de se restaurar em Cristo, de voltar a reler o Evangelho a partir da vida de Jesus e não a partir de concepções teóricas, ideologizadas por A, B, C e D e por aí vai. Nós precisamos olhar para o Cristo que morreu e ressuscitou, que viveu entre nós e dizer, eu quero ser como ele. Porque ele combate na minha vida o pecado, mas combate também o anticristo. Ele foi derrotado porque Cristo, Deus em Cristo, tem governado
pela eternidade e assim governará eternamente a vida e tudo aquilo que lhe pertence. Jesus desferiu esse golpe no Calvário. Ele está vencendo o anticristo todo dia, quando o amor triunfa sobre o ódio, quando a justiça triunfa sobre a injustiça, quando o bem triunfa sobre o mal, quando eu e você nos entregamos como Cristo às pessoas, à vida, e defendemos o que precisa ser defendido nos termos de Jesus e não nos nossos termos, e nem nos termos ideológicos que às vezes se manifestam em nosso meio. Jesus venceu e foi feito para vencer o anticristo. Da mesma forma que ele é aquele que veio, que vem e que virá. Que era, que é e que será. O anticristo só existe porque há primeiro Cristo. O verbo da vida, a água da vida, o pão vivo que desceu do céu. O anticristo é a força existente para nos manter alienados de Deus, de tudo que é próprio do ser e do caráter de Deus, voltados para nós mesmos, com orgulho inflado, cheios de desejos efêmeros, vaidosos e achadores de que somos os donos da verdade. Em Cristo, nós somos chamados, escolhidos, convidados para viver na contramão de tudo que está aí, gente. Tudo o que está aí. Viver como escolhidos de Deus, marcados para viver com sentido e significado, em luta, para não nos sucumbirmos às forças da destruição, do amor, da verdade, da integridade, da esperança. Isso é ser mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Por aquele que nos ama. Para aquele que nos ama eternamente e eternamente continuará nos amando. Eu convido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que diz que ama a Deus, que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Nós só temos um referencial que não ilude ninguém, para estarmos antenados em toda e qualquer circunstância, em qualquer situação. Sem fazer parcerias políticas, seja de esquerda, de direita, de centro, seja liberal, seja ortodoxa, falando do meio religioso, teológico, nós só temos um lugar que nos faz sãos, sadios, é Jesus. E para a gente poder interpretar e compreender Jesus na nossa vida, nós precisamos reler as Escrituras, sem as matizes ideológicas de qualquer força que existe. Nós precisamos aprender a ver as Escrituras a partir do centro dela. Qual é o centro das Escrituras? A pessoa, a obra, a vida de Jesus Cristo. É Cristo que apruma o nosso coração, a nossa paixão, o nosso amor, a nossa entrega. Quando a minha vida, a minha família ou a minha igreja, a nossa família, a nossa vida, a nossa igreja é influenciada pelo espírito de anticristo,
Nós não temos evangelho para pregar. Nós não temos amor, apelo de amor a ser feito. Não há justiça social verdadeira, íntegra a ser feita. Nós somos chamados para andar em Cristo e com Cristo. E essa é a minha oração. É a isso que eu me entrego. É isso que define a minha vida numa luta contínua com o meu próprio coração. Ser ou não ser. A minha luta é a luta de cada um de vocês. É a luta do povo de Deus. Mas eu sei aonde nós podemos encontrar essa fonte. Essa fonte está na pessoa de Jesus Cristo. É a Ele que eu e você precisamos recorrer, ler e reler com verdade o Evangelho. Que Deus nos abençoe e que Deus derrame a sua graça sobre nós.